Olá, que o Espírito Santo abençoe a sua vida e a sua família. E é o que nós falamos sempre. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. Eu queria, rapidamente, eu acabei de chegar do nosso culto aqui na nossa comunidade e eu tenho algo muito importante para falar para você. O Senhor Jesus, aqui no livro de João, no capítulo 14, no versículo 30, ele diz o seguinte, vamos ler. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus ele estava falando para os discípulos, e aqui Cristo estava próximo à crucificação. E ele disse o seguinte, olha, eu não falarei mais muito com vocês, porque o príncipe deste mundo vem aí, e ele não tem nada em mim. Agora, abra a tua Bíblia, por favor, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 8, que fala sobre a tentação de Cristo. Na última tentação, olha o que a Bíblia fala aqui. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Satanás pegou Cristo e o levou no monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, Satanás falou para Cristo, tudo isso te darei, se me prostrado me adorares. Isso aqui, gente, nós temos que abrir a nossa mente para isso, para que possamos entender a nossa verdadeira luta, a nossa verdadeira batalha. A nossa verdadeira luta não é com os nossos problemas do dia a dia. A nossa verdadeira luta não é uma doença, ou um problema financeiro, ou um vício, ou um problema na família. A nossa verdadeira luta, ela é totalmente espiritual. E o apóstolo Paulo, ele levava isso tão a sério, que ele comparou a nossa luta espiritual a uma batalha, a uma guerra. No livro de Efésios, capítulo 6, ele fala exatamente sobre isso. Que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes e preparados para esta batalha. E aqui, que eu estou lendo para você, estas duas passagens, Cristo, ele deixa bem claro. Ele disse que o príncipe deste mundo vem aí. Este mundo onde nós estamos, ele tem um príncipe, ele tem um governante. E quando Satanás pegou e o levou num monte bem alto e mostrou todos os reinos e todas as glórias deste mundo, e prometeu isso para Cristo, se Cristo tão somente prostrar-se diante dele e o adorasse, ele prometeu dar todos os reinos e toda a glória deste mundo a Cristo. Você percebe que Cristo não debateu com ele em relação a isso. Sobre Satanás dar para ele todos os reinos e toda a glória deste mundo. Porque nesse momento, o diabo não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Porque todos os reinos, quer dizer, todas as nações, toda a glória deste mundo pertence a Satanás. E Cristo sabe disso. Tanto que Jesus deixou bem claro que o mundo jaz do maligno. É exatamente o que Cristo disse para os discípulos na passagem que eu li para você agora há pouco. Que o príncipe deste mundo vem. E ele não tem nada em mim. Quer dizer, o príncipe deste mundo, que é Satanás, é
totalmente ao contrário do que Cristo ele é. E aqui, quando Satanás prometeu toda a glória, todos os reinos a Cristo, ele não estava mentindo. Porque o mundo inteiro, o mundo, quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema, das pessoas. O mundo inteiro está em pleno domínio de Satanás. Aqui, naturalmente, eu estou tirando a igreja, porque a igreja é a igreja. A igreja serve única e exclusivamente a Cristo. E isso é indiscutível. E o mundo, infelizmente, está em pleno domínio de Satanás. O mundo hoje em que nós vivemos tem um único objetivo. Satanás conseguiu implantar na mente das pessoas a vontade dele. E o objetivo de Satanás é um só: é levar as pessoas para o inferno. Esse é o objetivo principal do diabo, é exatamente isso. E as pessoas estão tão cegas, espiritualmente falando, que elas não conseguem perceber isso. As pessoas estão indo para o abismo e não conseguem enxergar. E no livro de Apocalipse, deixa eu até pegar a Bíblia aqui, no capítulo 12, fala algo muito interessante. Que a igreja de Cristo, que somos nós, temos que despertar para isso e entender qual é a nossa luta, qual é a nossa batalha. Eu fico imaginando as pessoas que ficam pisando no chão, pensando que estão pisando no diabo. Ou fica dizendo: diabo, você está amarrado, eu piso na sua cabeça. Gente, isso é uma mentira. Isso não surte efeito nenhum. Correntes, pisar no chão, falar que está amarrado, isso não afeta Satanás. Ele está muito mais além do que as pessoas imaginam. As pessoas lutam uma batalha e não sabem, na verdade, com quem estão lutando. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, olha o que Satanás está fazendo agora, nesse momento. As pessoas acham que Satanás agora está lutando para destruir a família dela, para colocar o vício no marido. Elas acham que Satanás, nesse momento, está querendo tirar o emprego dela, está querendo colocar uma doença. Claro, se ele tiver a oportunidade de fazer isso, ele vai fazer. Mas o objetivo dele, principal, não é esse. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, está aqui. No versículo 10, diz assim: então houve grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Preste atenção. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Então, o objetivo e a finalidade de Satanás é essa. Ele nos acusa de dia e noite diante do nosso Deus. Porque o que ele quer é a nossa alma. O que ele quer é nos levar para o inferno. E a prova que o mundo está em pleno controle de Satanás. Você lembra? Você já leu sobre isso. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que, isso fala no livro de Judas, que o anjo Miguel, ele enfrentou ou discutiu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eles disputaram o corpo de Moisés. Só que o anjo Miguel estava no reino que pertence a Satanás, que é este mundo. A Bíblia diz que o anjo não proferiu palavras
defamatórias contra o diabo. Porque ele estava no reino de Satanás, aonde o anjo Miguel não tinha autoridade nenhuma. E ele simplesmente disse: o Senhor te repreende, ó Satanás. Você vê que o anjo Miguel, que está acima do topo dos anjos, que toma conta do exército celestial, ele não se atreveu a proferir palavras defamatórias contra Satanás, porque Satanás estava no seu reino, aqui na terra. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe. Quando Satanás ele prometeu todo o reino, toda a glória para Cristo, Jesus usou a autoridade dele, porque Cristo é Deus, e o repreendeu, porque Cristo tem autoridade em todo e em qualquer lugar, seja onde for. Ele é o único e verdadeiro Senhor. E diante dele, a Bíblia diz que todo joelho e toda língua se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E os demônios, eles têm que fazer isso. Então Cristo repreendeu, porque Cristo é Deus. Mas o anjo Miguel não pôde fazer isso, porque ele estava no território que pertence a quem? A Satanás. Nós vivemos num mundo que pertence ao diabo. É exatamente isso que você está ouvindo. Por isso que nós, a igreja, temos que nos preparar para isso. Você tem que saber qual é a sua luta, a sua verdadeira luta. E como e qual a obra verdadeira de Satanás nesse mundo. Medite sobre isso. Medite sobre isso.